Olá, minha gente, estou aqui fazendo um novo vídeo para vocês. Esse vídeo vai ser um vídeo pouco especial, porque vai ser um vlog de 3 dias. No outro vídeo do evento Corre João Pessoa foi um vlog de 2 dias. Esse vai ser de 3. Por quê? Porque hoje eu estou indo buscar o kit, sexta-feira, 1º de agosto, eu estou buscando o kit. Amanhã, sábado, dia 2 de agosto, estou correndo meus primeiros 10K, então toda a preparação, vocês vão me acompanhar de manhã, eu me preparando, escolhendo a roupa e etc, né? Me organizando para a preparação. E tenho também um momento da corrida, da largada, que é às 16h30, horário de João Pessoa, tá? Do Brasil. E aí tem no domingo, dia 3 de agosto, né? Eu vou correr 5K se eu ainda tiver as pernas, né, no lugar. Se as pernas ainda tiver colada com o corpo, eu estarei correndo depois dos 10K do sábado, eu estarei no domingo correndo 5K. Porque eu me inscrevi no desafio, entendeu? Nessa Maratona Internacional de João Pessoa, eu me inscrevi no desafio de 15K. Então, no sábado eu corro 10 e no domingo eu corro 5. Então é isso, gente. Vai ser um vlogzinho de 3 dias, certo? 1º de agosto, que é hoje, na busca do kit. Eu acabei de sair do nutricionista, né, esportivo, Davi Miranda, aqui de João Pessoa. Tô aqui no Livemol, tomei meu café, né? Tô aqui tomando meu café da manhã e vou agora correr para pegar o kit, que é no centro da cidade, tá? Na usina Energisa, é lá que eles estão entregando os kits. E de lá eu volto para casa, então a gente vai se encontrar só amanhã, né? Como é que se diz? Eu volto para casa, né? E aí a gente se encontra novamente amanhã, dia 2 de agosto, nos preparativos, né? Para meus primeiros 10K, né? E é isso, né? Então vamos agora fazer Vamos agora então buscar o kit comigo. Vamos lá! Olá, minha gente! Chegamos agora na Energisa para recuperar o meu kit, né? Na verdade são 2 kits, o kit de 10K e o kit de 5K. Vamos entrar comigo no Instituto Energisa, aqui no Instituto Energisa, aqui no centro da cidade, no Tambiá, tá certo? Vamos comigo! Eles estão pedindo para trazer 2 quilos de alimento. E assim, eu não sei se é obrigatório, gente, mas assim, eu esqueci, entendeu? E eu acho assim, se eles querem fazer alguma benfeitoria para a cidade, que eu acho muito válido, eles eram para ter dado uma opção na hora do pagamento, né? De um valor cheio, né? Ou um desconto, né? Para quem levasse 2 quilos de comida, entendeu? Ou seja, eles estariam fazendo benefício. Mas o que eles estão fazendo aqui, que eu acho, assim, é uma maneira assim, eles cobram o valor que eles querem e ainda obriga as pessoas, né? De uma certa maneira, que eu acho que tá lá, como eu imagino que deve ser obrigatório. Eu não sei, a gente vai descobrir agora se é obrigatório ter que trazer esses 2 quilos, entendeu? Mas eu acho assim, uma coisa que se eles querem fazer uma benfeitoria, eles têm que abater do preço, entendeu? Dar um valor trazendo 2 quilos de alimento e dar um valor sem trazer os 2 quilos de alimento, não? E não exigir que a gente traga, além de pagar o valor cheio, ainda trazer 2 quilos de alimento, né? Porque às vezes a pessoa esquece, como no meu caso eu esqueci. Não é uma questão de não querer levar, tá, gente? Porque eu podia ter muito bem aberto o armário da minha casa e ter pego, mas eu realmente esqueci. E aí eu quero saber se eu vou poder recuperar meu kit sem esses alimentos, tá entendendo? Vamos lá. Pronto, geralmente nesses eventos, certo, tem sempre as tendas das empresas, das marcas de esporte, né? No caso aqui são tudo especializado em corrida, né? Porque eu tô num evento de corrida. Tô vindo buscar kit para uma maratona, né? Eu não vou fazer a maratona, mas como eu vou fazer o desafio de 15K, as pessoas que estão vindo aqui são corredores de rua. Então essas são empresas, né? Justamente para acessórios e roupas e tênis para o pessoal que é corredor, entendeu? Eu acho que deve ser aqui dentro. Gente, achei o famoso sabor de pitaia, que o meu nutricionista esportivo, ele disse que ele adora esse sabor. E eu não consegui achar em João Pessoa. E achei aqui, olha.
E é R$ 15, tá? O valor no Brasil. Ah, tá. E o Z2, gente, eu pensava que era estrangeiro, olha. Brasileiro, marca brasileira. Tô muito orgulhosa, viu? Um gel brasileiro e de qualidade, viu? Que é com ele que eu tô treinando e correndo nos eventos. É com ele. Dois, três, quatro, cinco. Gente, eu vou comprar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quer vir pra cá? Quero. Porque o meu nutricionista, Davi Miranda, que é maratonista, ele adora o sabor pitaia. E aí ele me aconselhou, Tâmara, compra pitaia que você vai amar. E João Pessoa não tava achando, aí eu só tava no tangerina. Eita! Não, tangerina parece aquele nosso kisuke, entendeu? Mas aí você já experimentou esse? É muito bom. É? Esse é o mais dos carboidratos que tem, Z2 é o mais completo. Não, eu tô dizendo o sabor. Tu já O sabor de experimentou? pitaia já assim, ó. É o sabor de quê? Não é muito, não é doce na verdade, né? Aquele sabor meio cítrico que tem na pitaia. Tá. Então, gente, eu tô comprando 10, tá? Porque eu não acho que eu vou achar em João Pessoa. Quando eu digo João Pessoa, gente, é lá na praia onde eu tô, tá? Eu só tô achando aqui com ela. Vou aproveitar e vou comprar 10. Entendeu? E desse jeito eu levo comigo pra França, pra treinar com ele lá. Olá, minha gente. Acabei de chegar, né, da usina Energisa, né, onde eu recuperei meus 2 kits, aqui no Fleta, onde eu estou hospedada, no Intermares, em João Pessoa. E eu estou aqui na área de lazer, onde é que está a piscina, e eu vim apresentar para vocês os kits, né, da Maratona Internacional de João Pessoa. Eu estou participando, como eu falei para vocês, do desafio 15K. Eu corro sábado 10K, que é amanhã, e corro domingo 5K, tá? Então, por isso que é um desafio. Vamos lá ver o que tem, né, nesse kit. Vou começar pelo de 10K, porque vai ser sábado, e aí a gente vai ver, né, porque o que é que eles colocaram nesse kit de interessante. Bom, como sempre, o número, né, que vocês sabem, com o chip, que isso aqui dá todas as informações da partida, o horário da partida, o horário da chegada do corredor, fora o pace do corredor, tá? E outras informações mais em relação à idade do corredor, em relação aos outros corredores da mesma idade, etc. A camisa, né, da maratona para 10K é esse vermelho, tá certo? Eu aproveitei e eu gravei meu nome lá mesmo tá aqui o meu nome gravado, eu decidi gravar. Eu pedi o M, e esse M, pelo menos, eu devia ter pedido um G Baby Look, mas eu fiquei com medo, aí eu pedi um M normal. Vamos ver como é que ele vai ficar em mim hoje, tá certo? A camisa em si, a malha é gostosa, tá? Fria, ela é gostosa. Me disseram que é de boa qualidade, eu gostei do desenho, né? Da cidade aqui e pronto, vamos ver, né? E foi como vocês sabem, né? Pelo menos a maratona de João Pessoa é pela prefeitura de João Pessoa, tá? É a cidade que está organizando, tá? E agora, pronto. Outra coisa que eu não entendi, tá, gente? Os brindes. Não entendi. Isso aqui é o quê, meu Deus? Ok. A granola ainda passa, tá? Porque um corredor pode colocar a granola no iogurte, né? Bom, breve. Mas o Pipos para corredor, não entendi essa. Assim, eu não entendi essa do Pipos, tá, gente? A granola ainda vai, né, para um atleta colocar em algum iogurte, etc. Numa fruta, até no whey, né? Mas Pipos, por que não colocaram um gel, gente? Eu não sei qual é o problema que os eventos aqui de João Pessoa tem problema para colocar gel dentro dos kits. A gente paga tão caro por isso aqui. Na Europa, eles colocam, como é que se diz? De acordo, eles colocam brindes de acordo com o evento. Então, se é um evento de corrida, eles têm tendência a colocar uma barra
proteica, eles colocam géis, eles colocam de acordo com o evento. Aqui em João Pessoa, porque assim, eu não corri em nenhum outro lugar, tá, gente, no Brasil. Eu sou de João Pessoa e eu vim de férias para João Pessoa e eu só corri aqui. Então, assim, no evento Corre João Pessoa, colocaram um saquinho de café. Fiquei sem entender, né? Porque uma pessoa que vai correr não pode tomar café, senão dá piriri. Entendeu? Então, e aqui Pipos eu fiquei sem entender, né? Mas eu não sei porque eles têm um problema de ficar colocando um gel, né? Eu sei que gel é caro, mas isso aqui foi João Pessoa, gente. A cidade, tá? A cidade tem dinheiro, entendeu? Não custava, e foi caro, tá? Não custava nada eles terem colocado um gel, pelo menos uma barra proteica, entendeu? Ou esses saquinhos de whey, entendeu? É mais conforme com a situação, né? Eu vou comer esse Pipos? Nunca na vida. Vou dar pro meu filho. Agora eu vou mostrar o kit de 5K, tá? Que vai ser no domingo. O número, tá certo? Estão dizendo que teve mais de... Estão dizendo aí que nas redes sociais que teve mais de 20 mil pessoas. Outras pessoas estão dizendo que teve mais de 50 mil pessoas inscritas. Bom, eu não sei se isso é verídico, tá? Eu só vou saber quando eu chegar lá, daqui a pouco. Quando eu chegar lá amanhã, né? Aqui tá o, como é que se chama? O chip, né? Como vocês sabem, tá o nome, né? Vem o nome da pessoa. E uma coisa, como é um desafio, ó, eles colocam 5K, desafio 15K, tá vendo? A mesma coisa eles colocaram aqui. 10K, desafio 15K, tá vendo? Então, é isso, né? Para eles terem um controle, eu acho, né? Aí a camisa dos 5K, ela é verde, tá? Tá aqui a verde, entendeu? Eu coloco PDM também do mesmo jeito. E tá aqui o meu nome, né? Que eu mandei gravar, entendeu? E achei muito bonita a cidade aqui, como é que se chama? O trabalho, né? Na camisa. E veio isso aqui, mas no de 10K não veio. Olha, no de 10K não veio, olha. Veio o negócio para colocar o número, prender o número. E no de 10K não veio, olha. Eu nem prestei atenção, senão eu tinha pedido lá. Veio o meu número, graças a Deus que veio no de 5K. Se eu não tivesse corrido pro de 5K, eu ia ficar sem o meu negocinho de prender o número. Ia ter que me virar em casa. Preste atenção, viu, quando vocês forem pegar seus kits para ver se está completo. E, como sempre, Pipos e granola. Entendeu? Podia ter sido caju, gente. Caju tem tudo a ver. Entendeu? Sabe aquelas coisas de caju, né, nozes, entendeu? Tem tudo a ver. Porque a gente pode colocar, até para correr, a gente podia levar com a gente, entendeu? Mas pronto. Vai entender como funcionam esses eventos aqui em João Pessoa, que ficam colocando brindes que não tem nada a ver com o que a pessoa que está participando vai comer ou usar durante a corrida. É isso, gente. Tá aqui os dois kits, tá? O de 5K e o de 10K. Espero, depois do de 10K, ter perna para correr o de 5K no outro dia. Isso vocês só vão saber quando um vlog for postado. Até amanhã. Tchau, gente. Tô incomunicável, foi triste essa. Mas fazer o que, né? Vai dar tudo certo. Deixa eu ver. Vai dar tudo certo. Tá. Vai dar tudo certo. Deixa eu ver se eu vejo alguém. Eu não sei se eu consigo ver alguém, eu consigo achar alguém. Meu Deus! Que eu tô nervosa! Tô nervosa!
gente, eu acho que eu vou te ligar por aqui, tá certo? Eu vou pedir alguém pra fazer umas fotos minhas. Tchau! Então, minha gente, aqui estamos, né, para fazer um pequeno relato de como foi a minha experiência, né, nesses meus 10K, meus primeiros 10K, pela Maratona, né, Internacional de João Pessoa, né. Então, o que eu posso falar para vocês é assim, o percurso muito difícil, principalmente para um iniciante como eu, entendeu? Muito ladeirado, muita ladeira em pé. Fui ladeira em pé na ida, ladeira em pé na volta. Então eu senti muita dificuldade nas minhas pernas, nessas ladeiras. Fiquei também, como a gente largou às 16, o sol ainda estava quente, entendeu? Então, o que acontece? Eu tive que me concentrar no sol, né? Porque eu tava bem vestida, como vocês estão vendo aqui, entendeu? Então, assim, eu tava sentindo muito calor, o corpo tava esquentando muito rápido. Vocês sabem que quando o corpo esquenta muito rápido, às vezes não é muito bom, entendeu? Então, assim, eu tava sentindo muito calor e tava bebendo muita água, e eu tava com medo de beber muita água e depois eu ficar com mal-estar, entendeu? Então, teve esse primeiro momento, essa primeira dificuldade que eu tive que administrar durante essa corrida. A segunda dificuldade foi justamente as ladeiras, né? Porque eu treinei aqui no Brasil só em locais planos. Eu não treinei em ladeiras, então eu não sabia como lidar com a ladeira, entendeu? Então eu usei algumas estratégias para mim, porque amanhã eu peguei o desafio de 15K, então hoje eu corro 10, amanhã eu corro 5. Então eu estava pensando justamente nas minhas pernas para amanhã, tentando privar, proteger minhas pernas para eu poder amanhã correr os 5K, entendeu? Então assim, né, teve esse problema, né, das ladeiras, que foi a segunda dificuldade que eu tive que administrar durante esse percurso dos 10K. A terceira dificuldade que eu tive para administrar foi que o meu relógio, eu acho que o meu treinador, ele colocou um limite no tempo. O meu relógio, quando deu 1 hora, ele parou de funcionar e começou a contabilizar o tempo novamente. Ele não estava livre, né? Aí isso já me perturbou, porque quando eu cliquei Start, eu cliquei assim para contabilizar os 10 quilômetros, entendeu? Sem parar, né? Sem stop, porque eu queria ter esse tempo, do jeito que eu tenho um tempo aqui pelo sistema da maratona, eu queria ter com o meu Garmin. E aí eu acho que o professor, ele fez alguma manipulação que colocou um limite de 1 hora, por causa dos treinos, eu acho. E aí o que acontece? Eu fiquei perdida, porque deu 1 hora,
o meu Garmin parou o tempo e começou a zerou, entendeu? Aí isso já me perturbou. É uma coisa que vocês têm que se ligar também nessa história de celular. Quando a gente faz eventos desse jeito, é deixar livre, sabe? Porque isso me perturbou, entendeu? Eu fiquei super chateada. Porque me perturbou, porque o que tá aí, o que foi pro Strava e pro Garmin, não foi uma coisa correta, porque foi 6 quilômetros, 7 quilômetros naquele tempo de 1 hora, e os outros 3 foi em um outro tempo, assim, foi separado. E isso não era para estar acontecendo, entendeu? Então, essa foi a terceira dificuldade. Eu tive que administrar meu mental nesse momento do estresse, porque eu me chateei com isso. E aí, com a tecnologia, eu me chateei com a tecnologia. A quarta dificuldade que eu tive nesse momento também foi a organização. Ou seja, eu fiquei muito decepcionada com a organização, assim, até então, até os 5 primeiros K, tava top a organização, entendeu? Largada top, chegada top, e os 5K top, mas cadê as placas dos outros 5, dos outros K, dos outros quilômetros, quando a gente fez o retorno? Cadê a placa do 6, cadê a placa do 7, cadê a placa do 8, do 9 e do 10? Não tinha, gente. Aí, como eu tava com esse problema no Garmin, eu tava perdida, entendeu? Eu não tava sabendo quantos quilômetros faltava. E aí, a gente, quando está fazendo uma prova dessa, a gente precisa estar focada e, ao mesmo tempo, concentrada no percurso. Então, eu não sabia quanto tempo faltava de quilometragem. A maratona, eles fizeram tão direitinho, colocaram a cada 1 quilômetro, colocaram a placa devida. Aí, assim, eu com problema na tecnologia, com o Garmin, né? Eu não estava entendendo o que estava acontecendo ali. E no meu retorno dos últimos 5K, cadê as placas que não tinha? Não tinha placa de 6, não tinha placa de 7, não tinha placa de 8, nem da 9, nem da 10. Eu ainda parei numa dessas paradas de hidratação e reclamei com o staff. Eu digo, gente, cadê essas placas que vocês colocaram nos 5 primeiros K e cadê esses 5 últimos K? A gente merecia ter as placas aqui, porque o meu Garmin tá dando problema e eu tô perdida. Entendeu? Então, assim, eu achei isso muito desconfortável, entendeu, gente? Então, assim, eu vejo, assim, pelo que eu assisto no YouTube das maratonas, dos eventos da Europa, é tudo com as plaquinhas, gente. Não tem. As plaquinhas de 1 a 10, de 1 a 15, de 1 a 42, de 1 a 21. Não tem. Tá tudo ali sinalizado, entendeu? Pro atleta, entendeu? Até mesmo porque a gente tem que estar concentrado e focado e sabendo quanto quilômetro falta ainda, entendeu? Então, isso foi uma coisa que emocionalmente me perturbou muito, porque eu tava ali tentando saber quantas quilometragens faltavam. Então, eu fiquei no tempo, eu perguntei às pessoas que estavam ali assistindo, né, que horas são? Eu ficava perguntando na hora, porque pela hora eu tinha uma ideia de quanto tempo ainda faltava para mim terminar a minha corrida, entendeu? Porque não tinha essas placas, gente. E eu fiquei super chateada, entendeu? Isso é uma coisa que eu vou depois fazer uma reclamaçãozinha no Instagram, porque assim, a gente paga caro, certo? Por esses eventos, não foi barato, certo? É a Maratona Internacional de João Pessoa, gente, não é qualquer evento. É uma maratona que é organizada pelo Estado, pela Prefeitura, entendeu? Então, o mínimo, eles fazem uma coisa organizadamente perfeita, né? Não digo perfeito, mas digo uma coisa que seja politicamente correto, entendeu? Com todas as sinalizações para os atletas, entendeu? Então é isso que eu tenho para dizer. Mas fora isso, em relação a mim, eu tô bem, graças a Deus. Tentei preservar um pouco. Quando eu tava bebendo água e tomando gel, eu dava minha paradinha, eu caminhava para beber água e tomar gel. Eu não corria fazendo os dois, entendeu? Até mesmo porque eu fazia só isso na hora da subida da ladeira. Então, quando estava subindo a ladeira, aí eu aproveitava e tomava água e tomava gel se eu precisasse, entendeu? Então, foi nesses momentos que eu dei um pouco de caminhada, só para me hidratar e para tomar um pouco, para pegar um pouco de carbo, né? Porque era muita ladeira, não era brincadeira não, né? E amanhã, os 5K, né? Que eu peguei o desafio de 10 hoje, 5 amanhã. E vamos ver, né? Eu sinto que eu tô bem para fazer os 5K amanhã. Eu só vou saber exatamente se eu tô realmente bem amanhã, entendeu? Porque quando o corpo agora vai esfriar, né? E aí eu vou tomar um banho, etc. Aí eu vou saber como é que vai ser a minha noite, entendeu? E fora isso, gente, tudo certo. Eu tô muito feliz por mim. Eu consegui, conquistei. Tá aqui, ó. Minha medalha de 10 quilômetros. O professor Jário fez um trabalho muito bom, entendeu, comigo, e agradeço a assessoria, né, esportiva T3 do professor Jário, entendeu? Agradeço também o professor Evaldo da Endurance,
que teve lá, né, me ajudando com reforço muscular e tudo. Agradeço a minha endo, né, a doutora Gisele, né, que ela me ajudou a emagrecer rapidamente para me poder, né, assim, poder treinar com qualidade, entendeu? Agradeço também, gente, meu nutricionista, né, esportivo, o Davi Miranda. Sem ele, entendeu? Eu acho que teria sido muito difícil esse meu processo de emagrecer e ao mesmo tempo treinar e participar de eventos como eu estou fazendo, entendeu? Eu acho que ele foi realmente uma mão na roda para mim, assim, me ajudou demais com a dieta dele de géis durante os treinos e durante os eventos, entendeu? Agradeço demais, né? O meu nutricionista, Davi Miranda, daqui de João Pessoa, a doutora Gisele, né? Aqui de João Pessoa também. Eu vou passar o Instagram de todos eles para vocês. A Endurance, né? O professor Evaldo e o professor Jário da assessoria esportiva, no qual eu sou aluna, né? No qual eu sou atleta, né? É isso, gente. Estou muito feliz por toda essa equipe que me ajudou a conquistar os meus objetivos, né? Eu vim para o Brasil para conquistar os meus objetivos e conquistei. Estou muito feliz, certo? Então amanhã a gente se vê para os próximos capítulos dessa maratona, né? Que é os meus 5K. Tá certo? E aí, pronto, aí eu consigo, se Deus quiser, eu vou conquistar, eu vou conseguir realizar esse desafio de 15 quilômetros, entendeu? Tem que levar ela pro médico. Tá tudo cheio. Eu lhe dou todos, quer? Então, gente, eu tô aqui, tava indo embora, né, porque eu tinha terminado meu relato com vocês sobre essa minha experiência dos meus 10K. E o que eu percebi, né, que eu esperando o Uber, né, tô aqui perto do banheiro, entendeu? Então eu percebi muitas pessoas passando mal, né, pessoas que teve ambulância que veio buscar, pessoas indo pro banheiro para vomitar e pessoas que estavam realmente passando mal, os familiares segurando, né, os bombeiros, né, coisando. Então assim, eu não sei se isso deve ser pelo fato da pessoa não estar bem preparada, o acompanhamento devido, né, para as quilometragens que ela decidiu fazer hoje, ou se é porque realmente, né, cada pessoa ela responde a corrida, né, o trajeto de uma maneira diferente. Graças a Deus eu estou bem, eu não vomitei, eu não passei mal. Minhas pernas, pelo que eu estou andando, né, vocês vão até ver eu sambando, né? Até que eu sambei pouco, tá? Porque eu estou economizando minhas pernas para amanhã. Mas eu estou muito bem. E assim, e eu acho que tudo isso, por eu estar bem, por ter corrido 10K, sendo iniciante, tendo apenas 6 semanas de treino, entendeu? Eu acho que isso pelo 6 a 7 semanas de treino, né? Eu acho que isso é devido justamente que eu fui bem assessorada nos treinos e que eu tive todo um acompanhamento nutricional, entendeu? E tive também um acompanhamento com, como é que se chama? Com a Endurance, né? Que me ajudou a me sentir, ajudou com o fortalecimento muscular das pernas e do corpo em si. Eu sei que é um custo e que não é todo mundo que pode se permitir pagar uma assessoria ou pagar, né, os serviços da Endurance para poder se manter com saúde durante o processo de corrida e os treinos, etc. Mas eu acho que foi isso, talvez, que tenha me ajudado a hoje eu estar bem, entendeu? Depois de ter corrido meus primeiros 10K, tá entendendo? E quem sabe amanhã, né, eu vou estar bem também para os meus 5K e finalizar esse desafio dos 15K, entendeu? Com 7 semanas de treino, entendeu? E é isso, eu acho assim que do sedentarismo, né, e chegar em 15 quilômetros corrido, tá entendendo? Em 7 semanas, eu acho que isso é muito válido, tá entendendo, gente? E assim, isso prova que quando você está motivada, quando você está bem acompanhada e quando você está realmente, você tem disciplina e está decidida no que você quer, as coisas dão certo, entendeu?
E é isso, eu só queria dizer isso porque eu tô aqui e eu tô vendo muita gente vomitando, muita gente passando mal, bombeiros atendendo, né? E são pessoas que fizeram 21K e pessoas que fizeram 10K, tá? Então, teve pessoas de 21 que estavam passando mal e teve gente também de 10 que estavam passando mal. Então, é isso. Só esse pequeno relato antes de eu ir embora. Tchau, gente. Até amanhã para os 5K. E vamos ver se eu consigo esse desafio. Tchau, tchau. Olá, minha gente. Eu estou aqui, né, para mostrar para vocês, né, que eu corri meus 5K, tá aqui. Então, eu, graças a Deus, consegui o meu desafio, realizar meu desafio, tá aqui os 15 quilômetros, a medalha do desafio. E aí, o que eu senti como iniciante, apenas com 7 semanas de treino para fazer esse desafio? Foi complicado porque vocês sabem que a maratona de João Pessoa, ela fez uma organização um pouco estranha. Geralmente as largadas sempre são pela manhã, só que ontem a largada foi às 4 da tarde para os 10K e os 21K, e hoje foi às 6 da manhã para os 5K, e para os 42K foi às 4. Então, assim, não deu tempo de eu recuperar minhas pernas, entendeu? Mas eu consegui fazer com muito sofrimento, tanto que eu não consegui atingir o que eu estava pensando como tempo, porque eu queria muito diminuir o meu tempo em relação ao meu primeiro evento que eu participei, que eu estava muito menos preparada. Eu terminei 5 quilômetros, né, os 5K com Corre João Pessoa, com 44, e o de hoje, né, foi 47, 3 minutos a mais. Eu queria ter terminado com 40 aqui, mas pronto, né, eu fiz 10K na noite anterior, e também aqui é ladeirado, né, e lá no Corre João Pessoa era plano, né, então tem todas essas dificuldades que fez com que foi um pouco mais difícil para mim atingir esse meu objetivo, entendeu? Mas, fora isso, o que eu tenho para dizer é que estou feliz pela minha conquista. Dito tudo isso, né, o que eu tenho para dizer para vocês é que eu estou feliz com a minha conquista. Querendo ou não, 15K, gente,
eu estava, há 7 semanas atrás, totalmente sedentária, acima do peso, entendeu? Hoje eu tô com 10 quilos a menos e corri 15K apenas por 7 semanas de treino, de corrida, de rua. Então, eu acho que essa medalha, isso representa o quanto eu fui motivada, disciplinada e o quanto o trabalho das pessoas que estavam me assessorando foi bem feito, né? Porque eu atingi o meu objetivo que eu vim fazer aqui no Brasil. Né? Semana que vem vocês sabem que eu estou indo embora para Paris, né? Que é lá que eu moro. A maratona de Paris está me esperando também. Meus 42 primeiros Ks vai ser lá em Paris, na maratona dia 12 de abril de 2026. Então, quando eu chegar lá, eu vou começar a treinar para essa maratona, né? Com meu professor, meu treinador, mais à distância, né? Mas assim, o que eu tenho para dizer para vocês é que quem quer entrar na corrida de rua, gente, é válido. Quem caminha, é o que eu digo, quem caminha corre, entendeu? Opa, tem um mosquitinho aqui. Quem caminha corre, entendeu? Eu sempre pensei nisso, foi por isso que eu decidi fazer corrida de rua como um esporte, para eu poder manter minha longevidade e eu poder, quem sabe, lá na frente, dividir alguma coisa com meu filho, né? Porque eu sou mãe de um menino, né? Então, eu disse, quem sabe lá na frente ele não vai querer correr e eu vou poder dividir com ele pelo menos esses momentos de esporte, entendeu? Então é isso, gente. Dito tudo isso, a gente vai agora tomar o café da manhã, entendeu? A hora aqui é 8h42, tá? Porque eu passei um tempinho aqui descansando e também eu fui fazer as fotos, falar com amigos, né? Me despedir do pessoal da assessoria, algumas pessoas que eu me encontrei. E é isso, gente. O que eu tenho para dizer para vocês é isso, né? Vamos se encontrar agora no café da manhã, para depois a gente ir para casa, né? E finalmente eu poder terminar esse vlog com vocês, porque eu estou muito cansada, eu preciso descansar, porque não foi brincadeira, gente. 10K ontem e 5K hoje. Tchau! Vamos lá comigo, vamos! Olá, minha gente. Então, cheguei em casa, né? A gente vai finalizar esse vlog agora. Mas antes, né? Agora no calmo, né? Sem música, sem nada, fica mais fácil eu conversar com vocês sobre a minha experiência na corrida, né? Como é que eu posso falar para vocês? Eu corri, né? 5K hoje, tá aqui, certo? A medalha. O primeiro evento que eu fiz foi o Corre João Pessoa, que vocês vão ver o vlog. E eu terminei os 5K em 44 minutos, certo? A Tâmara que correu esses 5K não é a Tâmara de hoje, que com 7 semanas de treino, entendeu? E eu vejo a diferença, entendeu? Nesse sentido. A distância de 5K é uma distância que eu posso considerar confortável para todas as idades, entendeu? Por isso que às vezes a gente vê até criança acompanhando os pais, que os pais estão iniciando as crianças para a corrida de rua, aí leva crianças, e para os idosos também, porque já ajuda no sentido do cardio e etc, porque 5K não é uma quilometragem, querendo ou não, importante, mas viável, entendeu? Então, assim, você senta as pernas, tá? Não podemos se desfazer, dizer que 5K é fácil, que não é. Dependendo do contexto, do percurso, né? Como foi o caso nesse 5K, foi diferente dos 5K do dia 19/7 que eu fiz. Aqui foi muita ladeira, entendeu? Foi um percurso muito ladeirado e eu senti muita, assim, eu corri, eu queria ter batido o meu tempo do Corre João Pessoa, que foi plano, né? Eu queria ter batido, né? Eu tinha feito em 44 minutos, eu queria ter feito esse 5K em 40, entendeu? Mas não consegui. Na verdade, eu fiz 3 minutos a mais, eu fiz em 47, por causa da ladeira, né? E também porque eu estava com a perna cansada, que eu tinha corrido ontem 10K, né? Então,
não é fácil. Se eu tivesse corrido 10K de manhã e corrido os 5K hoje de manhã, talvez eu estava bem ok, entendeu? Porque eu tive 24 horas de descanso das pernas. Só que eu corri os 10K, eu larguei de 4 da tarde, entendeu? E eu tive 1h40, ou foi 1h30 e pouco, não, 1h35, correndo. Então, eu só fui chegar em casa, era 8h40 da noite, entendeu? Tempo que eu peguei o Uber, que eu peguei as medalhas, que eu tirei foto e aquela coisa toda. Eu só cheguei em casa de 8h40, aí tomei banho, comi alguma coisa e fui deitar, porque eu, mesmo sem fome, eu me obriguei a comer ontem, entendeu? Eu comi proteína ontem, um vinagrete, né? Eu peguei um pedaço de carne com vinagrete e comi, coloquei para dentro, mesmo sem sentir fome, porque eu sabia que meu corpo estava precisando de energia, entendeu? Porque eu tinha usado aqui nesses 10K. E o que eu posso dizer para você? Se eu tivesse sido de manhã esses 10K, talvez eu tinha batido o meu tempo do Corre João Pessoa e teria feito esses 5K em 40 minutos, em vez de ter feito em 47, né? Mas pronto, a gente não pode ter tudo, né? Não existe almoço grátis, né, gente? Eu fiz esses 15 quilômetros, né, em 2 dias, que foi o desafio, né, essa é a medalha do desafio, né? Quando você pega um desafio numa maratona, eles lhe dão uma terceira medalha, que é a medalha do desafio que você fez. No meu caso foi 10 mais 5, tá aqui a medalha de 15. Se eu tivesse feito 21 mais 5, eu ia ter a medalha de 26. Se eu tivesse feito 42 e 21, eu teria a medalha de 63. E o que eu quero dizer para você é o seguinte: qual foi a minha sensação nos meus primeiros 10K? Vocês sabem que eu sou doutoranda, né? Que eu estou escrevendo uma tese. Eu estou na fase da escrita da tese. E a fase da escrita da tese, quando a gente está na escrita da tese, não importa que seja tese ou dissertação ou TCC, quando a gente está nessa fase da escrita, é um momento muito solitário, né? Porque é você e você está entendendo? Que está ali se desafiando todos os dias para escrever aquelas folhas, para fechar aqueles capítulos e finalmente fechar o trabalho, né? Então, assim, é um trabalho muito solitário a escrita, entendeu? Que seja a escrita de um livro, que seja a escrita de uma tese, que seja a escrita de uma dissertação ou de um TCC, é um trabalho muito solitário, porque você se encontra sozinho, se desafiando, né? Para preencher aquelas folhas com conteúdos no qual você se sente apto, né? E no qual você decidiu dissertar, porque você acredita naquelas ideias e naquelas teorias. E às vezes não é muito fácil, tá, gente? E uma das razões que eu vim para o Brasil, passar essas 8 semanas aqui, foi porque eu estava precisando, sabe, me carregar as baterias, porque o primeiro ano de doutorado foi muito puxado, as disciplinas foram muito puxadas para mim, porque eu sou mãe, então eu não tenho o tempo que eu tinha costume de ter para estudar, para me dedicar, porque eu tenho uma criança que eu tenho que cuidar, essa criança precisa de mim. Quando essa criança me vê em casa, ela quer estar com a mãe, entendeu? Então eu não posso chegar e fazer meu filho, né, congelar meu filho para ler um livro e depois descongelar ele, entendeu? Como tem nos desenhos animados, não existe isso. Então não foi fácil para mim e graças a Deus eu venci o meu primeiro ano de doutorado, que foi muito, muito puxado as cadeiras. Vocês sabem que os professores, assim, vocês não sabem, né? Mas eu estou dizendo aqui, os professores portugueses, eles são altamente qualificados e ao mesmo tempo eles são altamente exigentes, como os professores franceses, entendeu? Então eu tentei dar o meu melhor nas condições que eu tinha como dar naquele momento, entendeu? Eu poderia ter dado mais, mas eu não consegui, porque eu não tinha tempo para estudar mais, como meus amigos tinham. Às vezes eu me culpabilizava, né? Porque eu via as notas dos meus amigos e via a minha, e ficava me sentindo culpada, né?
Mesmo eu validando a disciplina, mas eu me sentia culpada, porque eu via meus amigos que estavam tirando notas melhores do que a minha. E aí foi o que um amigo meu, né, português, que faz doutorado comigo, disse: Tâmara, o que importa é validar, né? E você não pode comparar a sua vida com a minha. Eu só vivo para estudar, né? Eu chego em casa e estudo, eu não tenho filho para criar, eu não tenho casa para arrumar, eu não tenho marido para administrar. Eu só tenho a mim para administrar. E eu, quando chego em casa, está tudo pronto me esperando. O jantar está pronto, o almoço está pronto, está tudo pronto lá, que minha mãe prepara para mim. Minhas roupas estão lavadas, passadas. Então, a minha única obrigação, a única coisa que usa o meu tempo é os meus estudos. Então, seria uma vergonha para mim eu não tirar nota boa, né? Porque eu só tenho isso, eu só faço isso, estudar. Você não pode comparar você comigo nesse sentido, né? Porque eu me senti às vezes culpada, sabe, gente? Porque eu sempre fui muito estudiosa, eu sempre tirei nota boa. E assim, pro doutorado foi um pouco mais difícil, porque Thibaut, né, tá na minha vida agora, meu filho, né? E quando eu estava na minha graduação, Thibaut não existia. Então as minhas notas foram boas, muito excelentes, entendeu? Maravilhosas. Quando eu estava na minha dissertação, Thibaut existia, mas ele era bebê, então bebê não dá trabalho, bebê só dorme, entendeu? E ele estava com a babá o dia todo, entendeu? Porque na Europa, você leva a criança para a casa da babá, entendeu? E aí você leva e depois você vai buscar. Então eu estava sozinha dentro de casa, entendeu? Então tinha como eu estudar. Mas para o doutorado foi complicado, porque Thibaut não era mais um bebê, né? E eu não tinha mais babá. Então Thibaut já tinha 4 anos, e essa é uma idade que é muito apegada à mãe, que exige muito da mãe. Então eu não tinha como, né, mesmo a minha sogra me ajudando, me dando assistência como ela pôde, não tinha como eu ter mais tempo que eu queria ter para poder estudar. Mas o que importa é eu ter validado meu primeiro ano de doutorado, mas eu validei com esse gosto amargo, entendeu? De não fazer parte dos melhores, né? De fazer parte né, das pessoas que validaram o primeiro ano de doutorado, porque teve uma colega que teve um problema, uma ou duas colegas que tiveram problema com as disciplinas e que não conseguiram validar, né? Mas eu fiz parte dos que validaram, entendeu? Mas não fiz parte dos melhores, né? Dos 3 melhores, vamos dizer, né? Do doutorado. Mas é aquela coisa, o diploma dessas 3 pessoas, né, vai ser igual ao meu, né? Não vai mudar. Então, o diploma é o mesmo, né? O que importa, né, é a profissional que você vai se tornar lá na frente. Não é histórico de nota, né? Agora, por que eu estou falando desse doutorado nesse momento? Porque quando eu estava correndo esses 10K, gente, foi a mesma sensação que eu tive quando eu estava nesse desafio, né? Porque para mim isso é um desafio de você estar correndo quilômetros e quilômetros e quilômetros, não ver essa quilometragem terminar, né? É como uma dissertação, é como uma tese. É de você escrever, 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 escrever e não ver o fim, né? Você dizer, meu Deus, não vai acabar nunca isso, né? E teve momentos quando eu estava nessa corrida que eu estava justamente me autoanalisando, né? E estava justamente sentindo essa mesma sensação, que é essa sensação de solidão. Uma corrida, gente, é um desafio muito solitário, como é uma escrita de uma tese. É um desafio muito solitário, é só você e você. E foi nesse momento, né, eu correndo esses 10K, esses meus primeiros 10K, que eu percebi, né, que, poxa, porque assim, gente, eu sempre tento, tudo que eu começar, eu sempre começo as coisas e termino. Eu não consigo começar um negócio e não terminar, entendeu? Então, quando eu estava correndo esses 10K, eu fiquei pensando, meu Deus, se eu consigo terminar esses 10K, eu consigo escrever uma tese. Eu consigo terminar a escrita de um capítulo. Eu consigo terminar a escrita de uma introdução. Porque, gente, é muito desafiador, sabe?
Eu acho que eu espero, quando eu estiver correndo meus 42K, em abril, dia 12 de abril de 2026, ou seja, daqui uns meses, lá em Paris, que é lá onde eu moro, como vocês sabem, isso vai ser lá que vai ser minha primeira maratona. Eu espero que quando eu estiver nesse dia correndo esses 42K, que eu diga para vocês que a tese está concluída. Que esses 42K está sendo um presente que eu estou me dando por ter conseguido concluir a escrita da minha tese. Entendeu? Porque a minha defesa é junho ou julho, uma coisa assim. Eu tenho que ver com o meu diretor de tese. Mas eu queria muito, quando eu estivesse correndo esses 42K, a tese já estivesse fechada, concluída, e eu estivesse só na fase de trabalhar a apresentação dela, entendeu? E é isso. Então, por isso que eu digo, foi muito solitário esse desafio. Essa corrida dos 10K foi muito solitária e foi muito, para mim, foi uma maneira de eu ver que se eu conseguir correr esses 10K, mesmo com todas as dificuldades, e tudo isso fazendo sozinha, só eu e eu, nesse momento, eu consigo terminar minha tese. Eu consigo escrever minha tese. E eu consigo concluir essa tese. E eu consigo defender essa tese. Então, eu acho que para um doutorando ou uma doutoranda, a corrida serve também como uma maneira da gente ver que tem certos, como aqui é o caso, né, certos, não é só a tese que é solitário, né? O esporte também é solitário. Porque quando um atleta está correndo, né, ele está sozinho ali, se desafiando e desafiando o tempo também, né? Porque tem pessoas que correm por performance, né? Eu ainda não estou nesse nível, não. Eu estou só no nível de chegar até a medalha, né? De respeitar o regulamento né, que tem nos eventos e ter o direito de ter a medalha, mas futuramente, quem sabe, né? Mas, antes de mais nada, a corrida para mim é puro prazer, tá? E também para a saúde, porque eu penso na longevidade e eu penso também em ter alguma coisa que eu possa compartilhar lá na frente com meu filho, né? Que eu sou mãe de um menino, né? Como eu disse para vocês. Quem sabe Thibaut não vai correr comigo quando ele tiver maior, né? Com 10, 15 anos. Não digo 10, mas com 15 anos, quem sabe eu não vou ter, a gente não vai ter esse vamos dizer, esse vínculo, né, de esporte junto, entendeu? Dele estar com a mãe dele correndo, quem sabe, né, 21K, correndo 10K ou correndo uma maratona, do lado da mãe, né? E aqui tá, né, pra gente finalizar esse vídeo, esse vlog de hoje, aqui tá a bela medalha do desafio, né, dos 15K. Estou muito orgulhosa de mim. Não foi 15K direto, né, ou seja, em um dia. Foi dividido em 2 dias, mas estou orgulhosa de mim. Certo? É isso. Para uma iniciante na corrida de rua, com apenas 7 semanas, eu acho que o fato de eu estar com essa medalha aqui prova o quanto eu fui disciplinada, motivada e séria, né? E isso mostra também que se eu conseguir isso aqui em tão pouco tempo, eu consigo também escrever minha tese, entendeu? E entregar ela no prazo que é para entregar. É isso, minha gente. Queria só falar isso para vocês, entendeu? A gente se encontra no próximo vídeo. Abraços a todos. Não se esqueça de se inscrever, de dar like e de ativar as notificações e de me seguir nas redes sociais, TikTok e Instagram. Tchau!